Tema Mexe, nós abordamos relacionamentos, né? Os relacionamentos conjugais, quem é solteiro, né? Nós abordamos todos os temas, né, em relação a isso. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar que de inimigo já basta o diabo, não é verdade? Então eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e fale assim: cara, Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na nossa vida. E essa obra pode estar sendo atrapalhada. Pode ter inimigos que estão contra essa obra. Queria que você fechasse seus olhos para a gente orar mais uma vez. Senhor, eu quero te entregar esse momento aqui, Pai, e dizer que o Senhor tem toda a liberdade para nos ministrar. Nós entregamos o nosso coração a Ti, ó Pai, a nossa mente, todo e qualquer sentimento, Pai, todo e qualquer pensamento contrário à Tua palavra. Eu peço que o Senhor traga paz ao nosso coração, tranquilidade, para que a Tua verdade possa nos transformar, Senhor. Nós queremos que esse momento seja um momento de uma experiência contigo, Senhor, onde nós possamos ouvir a Tua voz de forma audível, Senhor, e saia daqui com a certeza de que o Senhor tem o melhor para nós, de que o Senhor, a Sua vontade é boa, perfeita e agradável na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Deus, Ele tem uma obra na nossa vida, e essa obra começa no dia em que nós nascemos de novo. Esse momento que a gente teve anteriormente aqui, o momento em que a gente entrega a nossa vida a Cristo, Jesus diz que há um novo nascimento, há uma nova caminhada com Ele. E essa caminhada, Ele se refere como uma obra, como se nós estivéssemos, e na verdade estamos, sendo transformados diariamente. Só que tem um porém. Muitas vezes existem coisas externas, agentes externos, que são contrários a essa obra. O nosso ego, a palavra fala que o diabo é contra essa obra. E o pior, o nosso maior potencial, né, de inimigo, o inimigo infalível nessa obra que Deus está fazendo na nossa vida, pode ser a pessoa que dorme com você. Pode ser a sua esposa, o seu marido, pode ser a sua namorada, o seu namorado, o seu noivo, a sua noiva. Isso que eu estou falando significa que pode ser você. Você pode estar impedindo todo o plano que Deus tem na vida da sua esposa, do seu marido, do seu noivo, da sua noiva, da sua namorada ou do seu namorado. Quantos aqui são solteiros? Talvez você pode estar se perguntando: pô, será que então não tem nada a ver comigo essa palavra? Tem para que você também abra os olhos, né, em quem você quer e está escolhendo para caminhar junto com você. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala algo acerca dessa obra. Ele fala sobre a santificação. Olha o que ele fala: exercitem-se diariamente em Deus. Nada de flacidez espiritual. Exercitar-se numa academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus é muito mais proveitosa e deixa você em forma, hoje e para sempre, pode acreditar. É por isso que nós nos lançamos de corpo e alma nessa aventura. Os nossos relacionamentos, o relacionamento seu com o seu cônjuge, pode impedir você de estar se exercitando. E eu queria muito que você prestasse atenção para saber se você não está sendo um inimigo do seu parceiro. Se você não está impedindo
Deus de fazer uma obra na vida dele. E para a gente continuar e falar sobre santificação, sobre essa obra, nós precisamos falar sobre o que Deus quer. Qual é o desejo de Deus para nós? Quando Deus olha para o homem, Ele cria o homem à imagem e semelhança dele. E o homem decide trocar a glória de Deus, a presença de Deus, a dependência em Deus, pela sua própria glória. E com isso, Deus expulsa o homem do seu jardim, da sua glória. O pecado entra na vida do homem. E Deus não desiste disso. Jesus, numa conversa com Nicodemos, fala o seguinte: você, para entrar no reino de Deus, para entrar na glória de Deus, precisa nascer de novo. Precisa de um novo nascimento. Porque hoje a sua naturalidade não é santo. Eu gosto de conversar a respeito de santidade, dizendo que todos aqueles que vivem uma cultura brasileira, que são naturais aqui do Brasil, são identificados como natural, com a naturalidade brasileira. Um argentino que tem a cultura argentina, que tem a sua vida, os seus hábitos, né, segundo a cultura dos hermanos, são denominados naturais argentinos. E quem nasce no reino de Deus? Aqueles que vivem segundo a cultura do reino de Deus, como são denominados? Santos. A palavra diz que aqueles que nasceram de novo não são mais desse mundo, mas são do reino de Deus, e esses são denominados santos. Mas um santo, alguém denominado santo, precisa andar segundo os hábitos dos santos. Por isso que Jesus, ele ensina a gente a orar: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, porque nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao teu reino. E tudo que nós queremos é viver a cultura do teu reino. Jesus, ele ensina que nós devemos buscar viver a cultura do reino. E o que Paulo está falando ali em 1 Timóteo é exatamente isso. Exercitem-se nos hábitos da cultura do reino de Deus. Não é mais compatível ter hábitos, ter atitudes impuras de um mundo que não pertence mais a vocês, e vocês não pertencem mais a esse mundo. Portanto, olhem para a cultura do reino de Deus e busquem se esforçar em viver nessa cultura. O desejo de Deus é que nossos hábitos sejam compatíveis com a nossa naturalidade. Se nós somos santos, precisamos viver segundo a nossa naturalidade, santo. A santificação, em Apocalipse 22:11, fala o seguinte: continue o santo a santificar-se. É mais ou menos o seguinte: continue a buscar as atitudes de quem é santo. Continuem nessa obra, nesse crescimento de uma atitude que exige crucificação. Santificação exige a morte do eu. Santificação exige que todos os dias eu negue a mim mesmo. Por quê? Porque quando eu vou buscar a leitura, a oração, eu luto contra mim mesmo. Eu luto contra a preguiça, eu luto contra muitas coisas que influenciam a minha vida ainda aqui nesse mundo. Então Jesus, ele chega para os discípulos e fala:
se alguém quiser me seguir, ser meu discípulo, se alguém quiser ser santo, precisa carregar a sua cruz diariamente. Tá, mas e aí? O que isso tem a ver com de inimigo já basta o diabo? Eu quero contar para vocês a história de uma mulher. Na semana passada, o pastor Lipão falou sobre um cara chamado Acabe. Quantos lembram dele? Hoje eu quero falar sobre a mulher de Acabe. Uma mulher chamada Jezabel. Olha só, se você quiser abrir aí, está lá em 1 Reis 16, do versículo 29, nós vamos falar até o versículo 33. Abra na sua Bíblia aí para acompanhar. 1 Reis 16, 29 ao 33. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onre, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onre, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar a Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os outros reis antes dele. Quem era Jezabel? Jezabel era filha de um rei dos Sidônios, uma região da Fenícia, e por causa de uma aliança entre Israel e a Fenícia, eles resolveram então casar essa mulher chamada Jezabel com Acabe. E aí, nesse casamento, Jezabel veio para o reinado de Israel, onde Acabe era rei, e dominou geral. Jezabel tinha como Deus um Deus falso chamado Baal. Ela adorava esse Deus, prestava culto a esse Deus. E quando ela chega em Israel, a primeira coisa que ela faz é convencer Acabe de que todos ali precisavam se prostrar a Baal. Acabe é completamente influenciado, dominado por Jezabel. Acabe fica amarrado sentimentalmente, emocionalmente, pela personalidade forte, persuasiva, manipuladora, controladora de Jezabel. Ela chegou lá, falou para as amigas: eu consigo tudo o que eu quero. E eu quero que o povo de Israel se curve a Baal. Quero construir um templo a Baal. E quero mais, eu vou matar todos os profetas de Israel. E foi isso que aconteceu. Ela persegue os profetas, mata a espada, né? Porque agora, naquela altura do campeonato, quem reinava em Israel era ela. Acabe era um boca aberta, que nem a gente ouviu falar, né? Na mensagem passada, que ficava choramingando, porque Acabe era totalmente prisioneiro de si mesmo e por consequência de Jezabel. Acabe tinha um sério problema de identidade e foi totalmente dominado por Jezabel. Jezabel subjugou todo o povo de Israel e o povo começou a prestar culto
a Baal. Olhando para essa história, Jezabel pode ser um de nós. Você pode estar sendo a Jezabel no seu casamento. Você pode estar tornando aquilo que Deus está fazendo na vida do seu marido e na vida da sua esposa. Você pode estar tornando a obra que Deus está fazendo na vida dele, dela, incompleta, uma obra que não está acontecendo. Você pode estar parando, impedindo. Você pode estar sendo o inimigo. Jezabel mudou completamente os costumes e a adoração que estava acontecendo em Israel. Ela estava sendo um inimigo diretamente, não só de Acabe, mas do povo todo. Jesus, quando estava indo para a cruz, ele já sabia que ia morrer. Pedro chega para ele e fala o seguinte: não, nós não vamos deixar que isso aconteça. Jesus, nós não queremos que você morra. Não vamos permitir que matem você. Nós vamos te proteger, vamos te defender, vamos te esconder. E Jesus olha para Pedro e sabe o que ele fala? Para trás de mim, Satanás. Porque você só pensa nas coisas dos homens, mas eu penso em fazer a vontade de Deus. O que Jesus estava falando ali é que Deus tinha uma obra para ser realizada, Deus tinha um propósito para ser realizado, e o interesse dele era que ninguém interferisse nisso. Aquele que não está de acordo, contribuindo com Jesus, com Deus, está atrapalhando. Mas de que forma isso pode acontecer hoje? Muitas vezes eu vejo esposas atrapalhando o corre do marido. O cara quer ir para o GP, ela olha para o marido e fala: ah, mozinho, vamos assistir um Netflix hoje. E aí o marido olha: ah, tá bom, vamos cultuar um Netflix hoje. E era isso exatamente que Jezabel fazia. Quando provavelmente Acabe, chegava lá no exército, dava uma ordem, o telefone tocava, aí ele dando, aqui quem manda sou eu, nós vamos fazer isso, vamos para cima deles, vamos matar, vamos guerrear contra tal povo. E aí Jezabel ligava: ai, oi amorzinho. Na frente dos soldados ele era o cara. Aí ligava a mulher, já virava um cachorrinho. Quantas vezes eu vejo os maridos atrapalhando isso que Deus tem, isso que Paulo estava falando. Esforcem-se para buscar a santificação. Esforcem-se para buscar os hábitos do reino de Deus. Esforcem-se na leitura, na oração, no jejum, na comunhão. E muitos homens olhando para a mulher e impedindo elas de viverem isso. Eu vou dizer uma coisa: no dia em que você chegar diante de Deus, por Ele ter pedido para que nós amássemos mais a nossa esposa, como Cristo amou a igreja, da mesma forma como Cristo amou a igreja, Ele vai olhar para a sua esposa e vai perguntar se ela está adornada, investida. Vai perguntar se você honrou, se você potencializou tudo que Deus tinha na vida dela. E da mesma forma para a esposa. Se você contribuiu para que essa obra
de santificação que Deus tem na nossa vida fosse completa, ou completando, né? De acordo, conforme forem os dias. Como que nós podemos impedir? Nós impedirmos quando nós impedirmos de se relacionar com o corpo. Parceiros que impedem um ao outro de participar da igreja, de fazer discipulado. É muito triste isso. Mas eu vou dizer para você, você está sendo um inimigo. Se você está sendo impedido de buscar a santidade, de buscar o aperfeiçoamento que Deus tem na sua vida, pelo seu cônjuge, vou dizer uma coisa para você, você está com uma Jezabel dentro de casa. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é o que o nosso relacionamento seja mútuo, de cuidado mútuo um pelo outro. Gênesis 2,16 diz o seguinte: o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. E então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponderá. No relacionamento, Deus tem por desejo que um auxilie o outro, um corresponda o outro nas tentações de fazer parar a santificação que Deus tem para a nossa vida. Tudo que Deus quer é que nós busquemos a vontade dEle para a nossa vida, a vontade do reino de Deus na nossa vida, os hábitos da cultura do reino de Deus na nossa vida. E Ele colocou o marido e a mulher um do lado do outro para caminhar para esse alvo. Muitas vezes, quando o marido vem desabafar ou a esposa vem desabafar, falar de alguma coisa, ao invés de nós tomarmos cuidado, sabe? Para que o coração não seja contaminado por mágoas, para que o pecado não seja potencializado, age que nem Jezabel, sabe? É isso mesmo. Mulher muitas vezes é a mãe, vira a mãe do marido, né? O marido dá uma reclamadinha. Ah, não pode ficar assim. Tem que resolver isso aí. Ah, aconteceu aquilo lá. A mulher já toma as dores, já não, vamos atrás, vamos pegar, vamos dar um pau, vamos bater. Quem é que está fazendo isso? Fala para mim. Vou comprar uma arma. Mulher toma as dores do marido, só que isso é muito perigoso. Porque fazendo isso, você aumenta muito mais a mágoa do que protege o coração. No momento desse, você tem que olhar para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus fala. E é o momento onde você precisa trazer a santificação para a sua casa. Paulo fala muito sobre isso. Paulo fala sobre tornar o seu lar um lugar santo, onde não há fofoca, onde não há intriga, onde os papéis de homem e mulher são realizados, cuidando mutuamente um do outro, cuidando do coração um do outro, incentivando um ao outro aos hábitos da cultura do reino de Deus. Eu e a minha esposa, a gente está quase terminando um livro. A gente está lendo, sempre lê um livro juntos. E cara, como isso é fantástico. Quando a gente senta para ler, a gente conversa e um ministra o outro. Tinha um tempo que eu percebia que eu ia ler a Bíblia, dava uns 5 minutos,
Tava ela lá no sofá lendo a Bíblia também. Cara, Deus me enchia de alegria por isso. E muitas vezes eu escuto pessoas reclamando, falando, pô, cara, é mó parto para a gente orar junto, é mó difícil a gente pegar na Bíblia junto, conversar alguma coisa. Pô, é mó briga para eu ir na onda, no Soma. Cara, tá tudo errado. Deus nos chamou para que nós sejamos potencializadores da obra que Ele tem na nossa vida. Para que nós, como marido e mulher, incentivemos um ao outro. Se está chovendo, né? Dá aquela preguiça, fala, não, vamos embora. Vai para o discipulado, eu te levo. Vai acabar que horas o GP? 5 da manhã? Estou te esperando lá na porta. Mas muitas vezes nós nos tornamos inimigos da obra de Deus na vida dos nossos cônjuges. E Deus nos chamou para que nós cuidemos um do outro. Feche seus olhos. Você que está em um relacionamento, no namoro, no casamento, talvez você já esteja noivo. Eu estou ligado que você passa por muitas tentações. Muitas tentações. E talvez você esteja se entregando a essas tentações. E muito pior, você está incentivando o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu namorado, o seu parceiro, sua parceira, a cair nessas tentações. A palavra fala que esse é um espírito de Jezabel. Em Apocalipse, Jesus tinha uma coisa contra uma igreja, a igreja de Tiátira, falando que aquela igreja permitia Jezabel no meio deles. E talvez hoje, no seu casamento, está tendo um espírito de Jezabel, de tornar o Deus da sua casa um outro Deus, parando de adorar a Deus para adorar outros deuses. Talvez você esteja no altar, talvez o seu marido, a sua esposa, mas o que Deus quer é que o seu relacionamento seja santo, que a sua casa seja santa, que o seu namoro seja santo, e uma santidade de hábitos da cultura do reino de Deus. Você não é mais desse mundo. Se você nasceu de novo, o seu lugar é o reino de Deus. E a sua cultura é o reino de Deus. E se o seu relacionamento não está potencializando isso, está tudo errado. É tempo de se arrepender. Talvez você tenha impedido a sua esposa de viver todo o propósito de Deus para ela. A sua parceira. Talvez você tenha impedido o seu parceiro de viver tudo que Deus tem para a vida dele. Mas é tempo de se arrepender. Porque Deus tem uma obra nas nossas vidas. Eu gostaria de orar por você que tem dificuldade com isso, tem dificuldade em ser um marido, um parceiro que busca santificação, sabe?
do seu relacionamento, não tem orado junto, não tem lido a Bíblia junto, não tem incentivado a vida em comunhão, eu gostaria de orar com você. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Deus, nós queremos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes em que nós impedimos o nosso parceiro, a nossa parceira, de viver tudo aquilo que o Senhor tem para ele, para ela, Senhor. Nos colocamos de pé diante do Senhor, arrependidos, Pai, dizendo que nós queremos ser cooperadores do que o Senhor tem para a vida dele e dela, Senhor. Queremos ser, Pai, agentes de transformação da nossa casa. Queremos buscar a santidade para a nossa casa, Senhor. E pedir para que o Senhor nos livre do espírito de Jezabel, Senhor. Nos livre, ó Pai, de impedir, de ser o inimigo que atrapalha a santidade, a obra que o Senhor tem na vida do nosso parceiro, da nossa parceira, Senhor. Nós queremos entregar a Ti, ó Pai, o nosso relacionamento. Que o Senhor possa mortificar todo o ego, todo Deus falso, ó Pai. Tudo aquilo, Pai, que tem atrapalhado, Pai, de vivermos o que o Senhor tem para nós. Quantos casais, ó Deus, sem propósito, Pai. Que o Senhor possa direcionar a nossa vida. Que o Senhor possa trazer um entendimento, a sabedoria, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nós. E que nós sejamos aquele que auxilie e corresponda o nosso parceiro e a nossa parceira a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não permita, ó Pai, que nós estraguemos o que o Senhor já construiu até aqui e continua construindo até a volta de Cristo. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos disciplina com amor. O Senhor nos instrui com amor. Tudo que nós queremos é buscar a Tua cultura, Pai. Tudo que nós queremos, ó Deus, é viver os hábitos, a naturalidade do Teu reino. Venha a nós o Teu reino, Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade no nosso lar, no nosso relacionamento, na nossa casa. Queremos que o céu venha para dentro da nossa casa, Senhor. Queremos que as nossas atitudes sejam atitudes de homens e mulheres santos, que buscam glorificar o Teu nome, agradar a Ti, entregando um relacionamento, ó Pai, um relacionamento de vida abundante, que flui do Teu Espírito Santo, Pai. Por isso perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa aquilo que nós já fizemos contra os nossos maridos e esposas. Não deixa nós cairmos em tentação, Senhor. Nos dias em que tivemos conflitos, nos dias de discussão, nos dias em que nós ouvimos, ó Pai, confissões,
Que o nosso ego possa estar morto, ó Pai, para que a Tua graça sobrevenha sobre a nossa casa, a nossa vida, Pai. Obrigado, Deus, pelo Senhor estar cuidando e direcionando cada casal, cada marido, cada esposa, cada noivo, cada noiva, Senhor, cada namorado e cada namorada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem uma obra na sua vida e ela não se completou. Pode sentar. Dia após dia, Deus está forjando em você um novo homem e uma nova mulher. Mas não queira ser a pedra de tropeço na vida do seu parceiro, na vida da sua parceira. De inimigo já basta o diabo. Amém? Deus abençoe. Tamo junto.